Olá, hoje eu vou falar para vocês como não ficar estressado. Eu eu estava estudando esses dias e eu observei que eu consegui encontrar uma forma de não ficar estressada. E assim, é, a princípio, é, parece difícil, né? Mas não é. O que acontece? Para você não ficar estressado, você precisa de ter disciplina. E na verdade, eu já passei por isso. eh, eu fui obrigada a construir uma forma de não me estressar por conta do meu trabalho. Eu trabalhava como farmacêutica na farmácia hospitalar, e aí eu precisava eh, não ficar estressada, porque eu tinha que ficar focada no meu trabalho, né, total lucidez no que eu estava fazendo, porque, eu trabalhava no hospital e uma pessoa podia morrer por conta disso. Então eu não podia errar, na verdade, né. Então, eu tinha que ter uma rotina em que eu não ficasse estressada. E aí o que que eu fiz? Eu observei, então eu estava pensando esses dias, porque a seguinte forma: nós temos 3 tipos de relação: a nossa relação, a minha com Deus, a minha comigo mesmo e a minha com o outro. E aí eu estava vendo o quanto esse tempo todo da minha vida, a relação entre Valquíria e Valquíria não existia. E eu tenho tentado trabalhar isso no momento. E aí eu peguei como exemplo isso, eu falei: "Uai, mas quando eu trabalhava no hospital, eu arrumava um jeito de não ficar estressada, eu arrumava um jeito de não errar, porque eu valorizava quem? Eu valorizava o outro. Eu não estava fazendo aquilo por mim, eu estava fazendo aquilo pelo outro. Então eu vou aplicar isso a mim". E aí, o que que eu consegui? Eu trabalhei 4 anos nesse emprego. E eu ganhava bem, eu saí porque eu consegui a minha bolsa de doutorado e também porque a minha filha nasceu. Então eu deixei e porque também era um estresse. Na verdade, a minha vida era um estresse, né. E na verdade, como eu consegui criar essa rotina de trabalho, lá era um lugar em que eu não ficava estressada. E era incrível que eu tinha pessoas que me cercavam, assim, pessoas maravilhosas que trabalhavam comigo. Foi assim, pessoas enviadas por Deus mesmo, eram evangélicos e que trazia sempre aquela calmaria. Eu consegui fazer com que o setor da farmácia, tivesse funcionários, fixos, porque lá tinha muito rodízio de funcionário em todos os setores. E aí eu entrei, eu selecionei pessoas e essas pessoas trabalharam comigo durante os 4 anos. Só que foi, assim, ruim, porque quando eu saí, eles também saíram, né. Mas saíram para uma vida melhor. Um foi estudar farmácia, outro foi fazer logística, outro foi embora para a Europa, e a outra conseguiu um trabalho melhor. E e aí, ali foi um ambiente para mim de 4 anos muito importante. Mas o meu foco era o outro, o foco era não errar, porque eu tinha, por exemplo, a prateleira de medicamentos, e eu tinha um medicamento ali que a diferença de 2 medicamentos ali, que a diferença de um nome para o outro era uma letra. E a gente atendia o centro cirúrgico, atendia todo o hospital, inclusive o centro cirúrgico, e se a gente não ouvisse direitinho o nome e não pegasse direitinho lá na prateleira, porque ficava um medicamento do lado do outro, né, porque por conta da organização, e levasse, entregasse na mão da pessoa certa, né, teria erro. Então só para você entender o quanto eu tinha que estar focada no que eu fazia, o quanto as pessoas que trabalhavam comigo, elas tinham que estar ali, era o meu braço direito. Eu tinha que confiar nessas pessoas, porque quem responde
por um erro ali da farmácia, é o farmacêutico. Então, era tudo sobre mim. E, e aí, o que que eu fiz? Eu trabalhava com agenda. Eu chegava e quase sempre, né? Eu chegava e sentava e abria a agenda e olhava o que que eu tinha programado. E o que que eu tinha programado? Essa programação eu fazia um dia antes. Antes de sair, eu pegava a minha agenda e olhava se o que eu tinha feito programado para aquele dia, se eu tinha realizado. Eu riscava, né? Dava o ok. E o que eu não tinha feito, eu passava para o outro dia. Era assim, tinha que ser muito organizado. E quando eu passava para o outro dia, eu passava então o que eu não consegui fazer, que não era então tão importante, né? Que era aquela coisa que você faz se der tempo, e colocava ali o que eu tinha que fazer, e eu não era o meu trabalho, não era muito rotineiro, né? Não era. Eu fazia tudo. Eu cuidava do medicamento desde fazer a lista, a padronização de medicamento para o hospital, até depois que o paciente tomou o medicamento. Então, toda a logística passava pelas minhas mãos. E então, eu fazia a lista ali do que era prioridade, né? Assim, primeira coisa que eu tinha que resolver, segunda, terceira, quarta, quinta, tinha que ser nesse formato. E, e eu tinha que seguir aquilo ali à risca. Então, era material para uma cirurgia, se não tivesse aquele material, não ia acontecer cirurgia. Às vezes a cirurgia era de urgência, precisava, era um parto natural, era uma cesariana, né? Então, tinha que ter os medicamentos no estoque, então era muito trabalhoso. E, e aí eu tinha que seguir à risca aquela agenda. Só que muitas vezes o que que acontecia? Eu chegava na porta do hospital e já tinha uma urgência. Então eu tinha que resolver aquilo ali, mas lembrando das prioridades que eu tinha lá na agenda. E eu não levava a agenda para casa, né? Porque senão não conseguia viver. E, e nesse período, gente, eu fazia mestrado. E o meu mestrado foi assim, numa área muito difícil. Na área de biotecnologia, era uma das áreas mais difíceis na época, assim, mais cobradas e tal. E eu estava preparando para o meu casamento, então imagina. Então lá era um lugar em que eu tinha mais sossego nesse período. Mas eu vejo que foi por conta disso. Então ali eu chegava e realizava o que estava ali, né? Eu tinha que ter aquele domínio, né, das minhas emoções. Ai, agora é o trabalho, então tinha que ter todo esse domínio. Eu sei que isso é um dom, né? Eu tenho esse dom, mas não é bom, né? Eu vejo hoje o meu irmão, ele é da área da saúde, eu entendo muito bem ele, porque a gente oculta os nossos sentimentos, as nossas emoções, e a gente acaba externando isso quando a gente sai do trabalho, né? E dependendo de como é a sua vida, quando você sai do trabalho é muito pior, igual eu tô falando, lá era um tempo para mim de paz, né? Todo aquele caos que eu vivia era um tempo de paz, né? Eu tinha contato direto com a direção do hospital, então isso tudo tinha contato direto com todos os setores do hospital, então você tem que estar bem, né? Demonstrar que está bem todos os dias, demonstrar equilíbrio. Então foi um momento difícil para mim, mas era um momento de calmaria em que tudo deu certo durante 4 anos, graças a Deus. Não aconteceu nenhuma morte nesse período que eu trabalhei lá, porque eu fico imaginando se tivesse acontecido também como eu me sentiria. Então eu sei que a mão de Deus, né, estava lá comigo e abençoando o que eu fazia. E eu achava que eu amava o que eu fazia, né? Até que eu vi um café secando, né? Os grãos de café secando. E aí foi quando eu me apaixonei, quando eu vi que de fato o que eu amava fazer era cuidar do café, e é o que eu faço hoje, inclusive como farmacêutica.
Mas então hoje eu tenho é outra coisa, né, vivo aqui na natureza, é um outro momento e até um momento que eu tô podendo me cuidar. Mas então, eh, quero que você entenda que eu vivi um tempo de estresse lá no trabalho, mas quando eu saía era muito mais estresse, né, o meu casamento, e então esse momento que eu estava vivendo, né, assim, na verdade, preparar o casamento e depois durante o casamento, e eu fazia mestrado, que era difícil, então a minha vida era aquele e o hospital eles me ligavam de madrugada, era meio que eu trabalhava 24 horas, né, então foi bem complicado. Mas a questão da agenda, a questão da rotina, ela me ajudava muito. Foi um tudo, assim, para mim. E aí hoje eu tô pegando isso e trazendo para mim. E vendo vídeos também, vendo que as pessoas falam, né. E de fato, gente, a rotina, ela te faz não ficar estressado, né. Só que o que que acontece? A rotina, ela exige disciplina. E a disciplina, quando a gente fala disciplina, a gente não gosta dessa palavra, né, disciplina. Inclusive eu ia falar assim, que o vídeo era sobre disciplina. Eu falei: "Não, mas as pessoas não gostam, né, da palavra disciplina". Mas eu tô vendo o seguinte, nesse tempo todo que eu tirei para me cuidar, né, já tem 1 ano e meio, eu cheguei hoje num patamar, assim, de avaliar como eu estou, e claro, tem muita coisa para melhorar, mas muita coisa eu melhorei, mas é muita. Eu fui anotar antes de ontem, eu peguei um caderno grande e, gente, eu anotei assim, não coube na folha, né? Fui listando em tópicos assim tudo que Deus fez na minha vida nesse período e coisas graves assim que eu fui curada. E aí eu sinto que eu tô num outro momento agora, sabe? É, o pior já passou. Eu tenho certeza que o que eu tinha que resolver, que era muito pesado, assim, já passou, né. E aí, avaliando essa questão do estresse, eu vejo, assim, que como que as coisas acontecem em cascata. Então eu fui avaliando a questão do estresse, eu vi o seguinte, então, para eu não ficar estressada, eu tenho que ter disciplina. E quando eu tenho disciplina, a disciplina está muito relacionada com o respeito. E o respeito está relacionado com o valor. Então, assim, isso aqui vai dar assunto para muitos vídeos. Eh, então, e a disciplina ou no adulto é a rotina. Então você precisa criar uma rotina para você. Hoje, aí você pode falar assim: "Nossa, Valquíria, mas eu não consigo criar uma rotina para mim". Olha, se eu falar para você como que é minha vida, você vai falar assim: "Não, se você conseguiu, eu consigo". Tudo, gente, para eu conseguir dar conta, e não é que eu dou conta de forma perfeita, né, que eu estou em processo de evolução, tudo eu otimizo, todo o meu tempo é otimizado. Eu, por exemplo, a minha filha vai fazer uma prova, e eu estou ajudando ela em algumas disciplinas que eu consigo, tem outras que ela é boa, ela consegue se virar, e tem outras que eu vi uma professora particular. Mas eu ensino a minha filha dentro do carro, no horário do futebol do meu filho, porque ele faz o futebol dele, é 2 horas. Então a gente senta no carro para estudar. Então tudo eu otimizo. Por exemplo, se eu moro no sítio, então se eu vou na cidade, antes eu anoto tudo que eu tenho que fazer, porque eu odeio ir na cidade, eu odeio em banco, eu não gosto de fazer essas coisas. Mas eu anoto tudo que eu tenho que fazer e organizo de uma forma que seja em sequência, sabe? Ah, se uma coisa depende da outra, ou o local que eu vou passar. E sempre assim, num dia em que eu já tenho que fazer uma coisa obrigatoriamente lá, eu preciso ir na feira. Então é esse dia que eu vou resolver, ou antes ou depois.
porque eu já saio de casa para ir até a cidade é um tempo, e para voltar é outro tempo, então não posso fazer isso 2 vezes. Então eu vou fazer alguma coisa, eu já vou para resolver outras coisas, né. E eu sempre tenho anotado no caderno tudo que eu tenho para resolver. Coisas que são urgentes, coisas que demoram um tempo, e aí eu vou riscando, né, o que eu tenho que fazer. Então a rotina, você tem que ter rotina. E se você tiver rotina, você faz o que tem que ser feito e você faz o que você gosta. Porque é muito ruim você fazer o que tem que ser feito, porque são coisas que você não gosta. Eh, e isso resolve a procrastinação, que era um problema sério que eu tinha. Então a rotina, ela te ajuda nisso aí. A rotina não te deixa, ficar estressado, porque você faz o que tem que fazer. A rotina evita que você tenha dívidas, evita que você pague juros, evita que você tenha documento vencido. A rotina, é poxa, a rotina ela te deixa feliz. A rotina te permite fazer o que você gosta, permite você comer o que você gosta, permite você ter um tempo para você. Esses dias eu vi que me deu uma virada de chave, assim, em que eu não estava me colocando em primeiro lugar, em relação aos meus filhos. E não sinta que isso é um peso, mas isso faz bem para os seus filhos quando você tira um tempo para fazer coisas para você. Inclusive os meus cobram isso de mim, que eu preciso sair com as minhas amigas, que eu preciso fazer coisa que eu gosto. E aí, eu lembro que eu tirei um tempo, assim, para fazer uma coisa simples para mim, e eu vi o quanto que aquilo impactou, né, para minha pessoa, e e eu me e foi um momento, assim, que eu falei: "Nossa, eu tô lúcida", né. Porque a vida é tão corrida que a gente não acaba percebendo essas coisas boas que a gente tem, né. Eh, então a rotina permite isso, que você consiga ter tempo para você. Então você tira um tempo e monta uma rotina. Ai, primeiro você vai ficar desesperado, igual eu fiquei. Porque é meio que você toma consciência, assim, do quanto que você está estressado, do quanto que você está fazendo coisas que você não precisa fazer. Você vai ver que na sua lista tem coisas que você vai ter que deixar de fazer, né. Eu, por exemplo, eu me ocupava com coisas que eu não tinha que me ocupar. E eu vi e era muito tempo, muitas horas do meu dia. E eu fazia isso para eu não me ver. Esse era o meu maior problema, essa é a minha maior feiura, né. Eu não queria olhar para mim. Se você ver os meus vídeos anteriores, né, eu posso dizer, assim, que as minhas piores feiuras estão nos meus vídeos anteriores, porque eu não queria olhar para mim. Por todo o processo que eu passei, infância, adolescência, casamento, eh, eu sempre fui treinada a ver que eu era um lixo, que eu não servia, que eu era vazia, né. E eu tirei coisas boas de tudo isso. Eu consegui ressignificar tudo isso, né, que é o nosso objetivo. A cura é você ressignificar as suas dores, né. E as dores, as feridas, os traumas, eles vão sumir, e eles somem com o agir de Deus. Então é assim que acontece na minha vida, né. Então, eh, eu não olhava para mim. Isso foi a coisa mais difícil que aconteceu. E foi um milagre. Eu conto isso num vídeo até que eu percebi isso fazendo um vídeo. Que tá lá, o título é alguma coisa assim, meu maior testemunho. De fato, eu fazendo o vídeo,
que eu olho aqui para mim, né, que é um dos maiores desafios para mim, é isso aqui, a tela, eu olhar para mim, eu falar para mim, depois eu me ouvir, né? Vocês não têm ideia do quanto que isso aqui é difícil para mim, igual eu tirar esse tempo aqui para sentar e fazer um vídeo que dura muito tempo, né? Isso tudo me gera... esses dias eu estava querendo otimizar os meus vídeos, né? Falar em menos tempo, ver como que são os meus vídeos, tentar organizar, fazer uma coisa mais... Mas eu não consigo. Eu monto um roteiro, por exemplo, esse roteiro aqui para esse vídeo, gente, eu fiz uns 6 roteiros e eu tô falando aqui tudo sem usar roteiro. Eu não consigo, sabe? As coisas vão vindo e eu vou falando. E eu espero estar edificando alguém, mas ou eu espero melhorar, né, nesse sentido. Mas eu tô entendendo qual é o processo que acontece comigo para eu chegar até a cura. Então, hoje o que eu tô falando aqui é um vídeo sobre comportamento, né? É uma coisa que eu mesma consigo fazer, que eu percebi durante esse tempo, 1 ano e meio, e na verdade eu já sabia, né? Quando eu trabalhei isso aí, eu trabalhei no hospital já tem muitos anos, sei lá, 15 anos. E eu já vivia isso e dava certo e foi sucesso. Mas eu nunca usei para mim. Por que eu nunca usei? Porque eu não queria olhar para mim, né? Porque o inimigo usava pessoas, usava eu mesma para me dizer que eu não tinha valor, né? E eu tô nessa construção de valor. E aí a rotina te faz ver o seu valor e se valorizar. Eu falo que às vezes eu penso assim, nossa, eu fiquei tanto tempo, não fiz nada na minha vida, mas assim, quando criança, eu vejo que eu aprendi a lidar com o outro. Então, a minha relação, eu com o outro, eu consegui aprender isso, né? A ter essa convivência. Isso o meu pai, ele sabe muito bem, né? Ele abre mão dele pelo outro. Não que isso esteja certo, né? Mas isso te faz aprender a como tratar o outro, respeitar o outro, né? Um dia desse, até um dos meus filhos me perguntaram assim, mãe, como que a gente ama alguém? Ainda vou parar para pensar nisso, falei com eles, né, que eu vou parar para pensar para poder responder, porque eu não sei. Mas eu sei que isso é um desafio que Deus usou eles para me entregar, né? Então, eu aprendi essa relação minha com o outro. E aí, esse tempo depois que eu me tornei evangélica, eu aprendi a minha relação com Deus. Lógico, gente, que não é nada perfeito, né? Eu ainda estou aprimorando, mas eu falo assim, hoje, o momento, eu tento entender a minha relação comigo mesma. Então, é eu e eu, né? É um necessário eu trabalhar isso, porque quando eu comecei aqui a falar, eu não sabia que eu tinha alma, eu não sabia o que era alma, isso é um absurdo, mas eu tô sendo sincera, eu não sabia diferenciar os sentimentos, assim como eu não sabia escolher quando uma tia íntima minha falava, Valquíria, o que você quer, uma coxinha ou um bombom? Que eu gostava muito dos dois, eu não sabia escolher, porque na verdade eu queria os dois e eu podia falar, eu quero os dois e eu não escolhia nenhum. Então, só para você entender o nível em que a minha relação comigo mesma era um caos. Não existia. Nem caos era, ela não existia. Eu me apaguei totalmente, né? E foi através foi quando eu comecei a ter uma rotina, a criar uma rotina para mim, que aí eu comecei a melhorar. Por exemplo, a rotina de me cuidar, a rotina de ver, por exemplo, o que eu tenho que melhorar em mim no momento, porque eu fiz uma lista, né? Eu tinha uma lista de coisas que eu tinha consciência de que eu tinha que melhorar. Só que é uma coisa de cada vez, que foi o versículo chave da minha vida.
da minha relação eu e eu. Foi o seguinte: um cego e mendigo, Jesus chegou perto dele e falou: "O que queres que eu te faça?" Jesus não precisava perguntar, Jesus podia ter curado ele das duas coisas, curado sem até ele. Mas o que Jesus estava mostrando? Você precisa saber o que você quer. Primeiro você precisa querer, o cego quis, né? E você precisa saber o que você quer no momento que Jesus venha para ele te curar. Ele pode te curar de tudo, mas você precisa saber do que você está sendo curado. Então aí já é uma rotina, você fazer uma lista de tudo que você precisa melhorar. E eu falo para vocês que quando você faz essa lista, você tira um peso de dentro de você. Você também está trabalhando o estresse. Porque você coloca ali no papel, você entrega, sabe? Você entrega para o papel, você descansa. Por mais que você não sinta, acha que não, mas você descansa. E aí, quando você tem essa consciência de que você tem que viver uma coisa de cada vez e que é um processo, né, que foi Jesus quem falou, não sou eu que estou falando, porque ele perguntou para esse moço o que ele queria e ele falou: "Eu quero voltar a ver, voltar a ver." Então ele não escolheu o dinheiro, ele não escolheu a riqueza. Ele podia ter escolhido a riqueza e feito uma cirurgia, né? Mas ele escolheu voltar a ver. E se você ler lá e examinar a escritura, você vai ver que, na verdade, aquele moço, ele tinha uma cegueira espiritual. Ele perdeu a presença de Deus, ele perdeu Jesus por conta das riquezas. E aí, é igual aquele filho pródigo, né? Mais ou menos o filho pródigo. Então, ele chegou até Jesus e ele teve uma nova oportunidade, assim como todos nós temos. Mas Jesus perguntou para ele: "O que que você quer?" E aí, quando ele falou que queria voltar a ver, ele escolheu Jesus, né? Então, com certeza, quando ele escolheu Jesus, Jesus deu tudo para ele. Igual lá com Jó, com Salomão, que pediu sabedoria. E porque Deus é maravilhoso. Então, gente, a rotina é tudo. A rotina, se eu for ficar falando aqui, a rotina é tudo. E é difícil, tá? E eu te falo, na hora que você começar a trabalhar isso, Satanás começa a lançar seta para te atrapalhar, sabe? É no seu ouvido, se prepara, porque é valioso isso. E o quanto eu falo do estresse, né? Usando o assunto do estresse, porque é uma coisa que eu tenho trabalhado no momento, que eu tenho visto muito, na verdade. Deus tem me feito ver muitas pessoas com estresse, mas aí aqui eu vou falar de uma outra coisa de estresse para vocês, que eu sou farmacêutica, eu tô falando estresse que você olha e vê na pessoa, no corpo da pessoa. Porque o estresse, ele causa uma produção de cortisol, de um hormônio. O acúmulo desse hormônio, ou você ficar produzindo esse hormônio sempre, e aí esse hormônio, ele é produzido sempre de uma forma crônica. Quando você vive estresse constante, ele causa inchaço, ele causa inflamação, ele causa dor, ele causa, eu estava lendo até alguma coisa, mas assim, não estudei a fundo, mas parece que aquela barriga, aquela barriguinha, aquela gordura, ele causa aqui atrás da nuca um acúmulo aqui, sabe? A pessoa, o jeito, a postura da pessoa. Tudo porque é por conta do estresse. Aí esses dias até uma pessoa próxima a mim falou que foi no médico, aí vai fazer um exame lá no estômago, no intestino, e eu falei para ela, isso é estresse. E engraçado que o médico não pediu, falou nada de cortisol para ela, né? E aí eu falei com ela, olha, você precisa cuidar da sua alma, porque isso aí é uma resposta de alguma coisa na sua alma, né?
É alguma coisa, você precisa cuidar, porque o nosso corpo, eu já trabalhei com homeopatia 4 anos. Eu produzia medicamentos homeopáticos. Gente, é pura fé. E dá resultado. É uma coisa assim, é uma coisa que eu vivi para me preparar, eu acho que para quando eu ver essas maravilhas de Deus que eu vejo, né, os milagres, o sobrenatural de Deus que eu vejo, né, onde eu congrego, já acho que já estava me preparando. É, é incrível aquilo ali que você prepara e, e você não sabe o que acontece, mas você só sabe que a pessoa fica boa. E eu falo porque eu senti, né? De tratamento com os meus filhos. Então, o medicamento homeopático me trouxe isso. Então, eu estava falando isso com ela, né? Que a gente precisa de. Todo mundo tem que cuidar da alma. E hoje nós estamos vivendo num momento que a gente precisa cuidar, porque o inimigo está atacando isso, atacando as crianças através dos jogos, né? As crianças, a violência. É... Nossa, gente, o estresse hoje é por conta da distração. Aí quando você se distrai, você não tem rotina, porque você perde tempo. Então, e exige disciplina, né? Exige disciplina. E disciplina não é uma coisa legal, a palavra não é uma coisa legal, mas você tem que focar no resultado que aquilo vai trazer para você. Porque presta atenção, toda dor, ela traz uma bênção. Eu sou prova disso. Tudo que eu vivi até agora, buscando o melhor para mim, toda a minha dor, ela foi ressignificada com uma bênção. Eu entendi que aquilo era uma bênção, que aquela dor ia me trazer uma consequência boa. Então, a gente tem que estar focado, a gente tem que estar lúcido. Hoje, o maior privilégio na vida é você estar lúcido. Eu tive uma experiência que me marcou muito e foi quando eu tomei consciência disso, que meu pai teve AVC e ele ficou num hospital, né, que atendia só esse tipo de paciente. E eu fiquei ali 4 dias com meu pai, convivendo com essas pessoas, e como aquilo me tocou, que eu falei assim, meu Deus, essas pessoas, elas não podem pedir ajuda a Deus. Elas estavam inconscientes. E, gente, no quarto mesmo que meu pai estava, eu posso te falar, acho que tinha umas 6 pessoas. Eu vou te falar que eu fiquei ali com ele, né, o tempo todo, alternava com meus irmãos, mas eu acho que ele tinha umas 6 pessoas e dessas 6, com ele, eu acho que era só ele e uma outra que tinha acompanhante. E as outras, eu acho que uma que tinha visita de vez em quando. Então, como é que essas pessoas iam fazer? É só pela misericórdia de Deus mesmo. Elas não tinham ninguém ali para clamar por elas e elas estavam inconscientes. Então, o quanto que a nossa lucidez é importante. E a lucidez, ela vem de estar focada em quem? Em Deus. E você não pode se distrair. Para você focar, você não pode ter distração. E para você, hoje, Deus fica em último lugar. Ai, vou buscar se der tempo. Não pode. E aí, como é que você, se der tempo, não tem tempo. Então, Deus vai ficar onde? E aí, então, a necessidade da rotina. A necessidade da rotina para você cuidar da sua alma.
certo? No próximo vídeo eu continuo falando disso, eu vou falar mais sobre disciplina, né, o lado legal, né, da disciplina, e falar um pouco mais dessa questão do estresse, tá certo? Se estiver fazendo sentido para você, se inscreve e fique na paz, Senhor Jesus. Até a próxima.